O Pizza Hut tentou ser mais esperto que os chineses, mas acabou se dando mal. Quando o Pizza Hut chegou na China, ele não queria ser só mais um fast food gorduroso. Então eles tiveram a ideia de fingir ser um restaurante saudável, colocando um buffet de frutas e saladas. Mas pra funcionar, eles colocaram uma regra. Cada cliente só podia encher um prato com comida. Eles acharam que isso ia manter os custos baixos, enquanto eles iam parecer um restaurante saudável. Mas em pouco tempo, os clientes inventaram um conceito de empilhar salada, criando estruturas extremamente elaboradas para colocar o máximo possível em um prato. No fim, eles perderam tanto dinheiro que removeram a ideia. Os piores castigos da escola. Uma professora na Flórida obrigava seus alunos a usar um cone para cães quando chegavam atrasados. Ela achou que isso serviria como uma lição, mas os estudantes se sentiam envergonhados e iam para casa chorando. Na China, uma professora fazia com que os alunos que se comportavam mal se ajoelhassem sobre ervilhas congeladas. Mas quando um estudante publicou essa foto, a professora foi expulsa imediatamente. Em 2011, nos Estados Unidos, um professor chamou a polícia para prender o seu aluno, simplesmente porque ele tinha arrotado dentro da sala. 3 clichês de filmes. Primeiro, adultos fazendo papel de crianças. Filho, eu já disse, você não vai nessa festa e ponto final. Pai, isso não é justo, eu já tenho 13 anos, eu posso tomar minhas próprias decisões. Não. Olha seu irmão, por exemplo, ele tem 15 anos e ainda não pode sair. E aí, irmãozinho? Robôs maus sempre têm olhos vermelhos. Prepare-se para ser eliminado. Ah, um robô tão bonzinho, ele nunca me faria mal. Espera... Ah, mas você continua tão bonitinho. O vilão sempre fala sozinho. Chefe, eu acho que mais um dia e nosso raio laser vai estar pronto. Finalmente. Depois de todos esses anos, vocês acharam que iam me passar pra trás, né? Chefe, com quem você tá falando? E aí, quanto você tirou na prova? Ah, eu tirei 10. Ué, mas aqui tá dizendo que você tirou 3. Ah, não. Esse é o teste do meu amigo, eu tô só segurando pra ele. Mas tá escrito o seu nome aqui. E aí, cara, você não vai acreditar onde é que eu tô agora. Eu tô no Havaí. Cara, dá pra ver claramente que isso é um fundo falso. Não, olha eu encostando nessa árvore aqui. Eu acho que a tela verde acabou de desligar. Cara, vamos lá pra fora, hoje vai ter lua cheia. O que? Lua cheia? É, lua cheia, cara, é hoje. Ah, não. O que foi agora, cara? É que na verdade eu sou um lobisomem. Essas são comidas que foram inventadas por acidente. Primeiro, donuts. No século 17, a mãe de um menino queria fazer pães doces, mas estava com muita pressa. Por isso, a massa do centro acabou ficando crua e ela decidiu cortar o meio fora. E sem querer, ela acabou criando a rosquinha. Próximo, leite condensado. Há 100 anos atrás, durante uma guerra, um cientista percebeu que o leite que os soldados tomavam estava estragando muito rápido por conta do calor. Enquanto ele testava um método para fazer o leite durar mais, ele chegou em um resultado que os soldados adoraram e depois começou a ser vendido no mercado. Brinquedos que salvaram vidas. Em 2016, algumas crianças estavam brincando com arminhas d'água quando elas perceberam que o apartamento em que elas moravam estava pegando fogo. Elas então começaram a jogar água no incêndio usando as pistolinhas. E quando os bombeiros chegaram, o fogo já tinha sido controlado pelas crianças. Em 2017, quando um casal brigou feio em casa, a mulher pegou uma faca para atacar o marido e ele, para se defender, pegou o objeto que estava mais perto, que era um sabre de luz de brinquedo. Por incrível que pareça, ele conseguiu se defender dos golpes da mulher e ficou bem. Como fazer o seu filho trabalhar? O seu filho tem 30 anos e só quer ficar jogando Roblox. Crianças que fizeram descobertas por acidente. Em 2016, uma mãe chegou exausta do trabalho e pediu à filha de 2 anos que ajudasse a regar as flores no jardim. Como a menina não sabia muito bem o que fazer, acabou jogando água demais e tudo ficou alagado. Mas nesse momento, alguns insetos verdes começaram a sair da terra e ficaram flutuando na água. Quando a mãe viu, ela foi pesquisar o que eram aqueles bichos, porque eram muito estranhos e ela nunca tinha visto. Ela acabou descobrindo que era uma espécie completamente nova. Como foi a menina que descobriu, os cientistas colocaram o nome do inseto em homenagem a ela. Coisas que foram descobertas por acidente. Nos Estados Unidos, um cientista estava trabalhando consertando um radar. E depois de alguns minutos, ele percebeu que uma barra de chocolate que estava no seu bolso tinha derretido. E depois de perceber que foi a máquina, ele inventou o micro-ondas. Próximo, um químico estava tentando fazer uma cola super forte, mas falhava toda vez. E na verdade, ele acabou criando uma cola que não grudava nada. E alguns anos depois, esse erro acabou virando post-it. Na China, há mais de 1000 anos atrás, alguns alquimistas estavam tentando criar um elixir para a imortalidade. Mas eles estavam colocando tantas coisas diferentes que uma hora essa mistura explodiu. E assim eles criaram a pólvora. O rei deu a cada menino uma semente e disse para cultivarem a melhor planta que conseguissem. Acontece que o rei já era velho e estava tentando encontrar um herdeiro pro trono. Um garoto chamado Ping amava jardinagem. Ele regava sua semente, colocava no sol e usava o melhor solo. Ele esperou pelo broto, mas nada nunca cresceu. Quando chegou o dia, os outros meninos tinham plantas enormes e coloridas, mas Ping só tinha seu vaso sem planta. Mesmo assim, decidiu levá-lo. O rei olhou cada planta
fruta sem dizer nada, até chegar a Ping. Então ele sorriu e o anunciou como vencedor. Acontece que o rei havia fervido todas as sementes antes de entregá-las, de modo que nenhuma poderia crescer. Isso significava que todos os outros meninos haviam trapaceado e substituído a semente por outra. Mas Ping foi honesto e o rei sabia que isso era mais importante do que os resultados. Embora Shazari fosse um cara legal, ele frequentemente era zoado e até rejeitado em emprego simplesmente pela sua aparência. Enquanto ele era rejeitado, ele teve uma ideia genial. Um dia, ele estava sentado em um shopping quando viu um namorado deixar a namorada pra ir no banheiro. Ele foi imediatamente até a garota e começou a falar e incomodar ela. Só que quando o namorado voltou, ele confrontou Shazali, fazendo recuar e ir embora. Mas a namorada não fazia ideia que ele havia sido pago e planejado tudo. Acontece que Shazali criou um negócio de vilão de aluguel, onde os clientes podiam contratar ele pra fingir ser um vilão e em seguida aparecer como um herói pra salvar o dia. Pessoas que morreram de formas absurdas. Há 100 anos atrás, na Tailândia, uma rainha estava viajando de barco quando ela se desequilibrou e caiu na água. Como ela não sabia nadar, ela começou a gritar por ajuda. Só que nessa época, existia uma lei que proibia todo mundo de tocar na rainha. E quem fizesse isso seria condenado à pena de morte. Por isso ninguém ajudou ela e ela morreu afogada. O prisioneiro teve a sua pena de morte cancelada e estava super feliz. Enquanto esperava ser liberado, ele decidiu consertar a TV da sua cela, mordendo um fio descascado. Só que ele fez isso sentado em um vaso sanitário de metal. Ele levou uma descarga elétrica e morreu. Pessoas que viraram heróis por acidente. Um carteiro percebeu que as cartas de uma casa estavam se acumulando mais que o normal. Como ele sabia que aquela era a casa de uma velhinha, ele decidiu entrar pra ver se tava tudo bem. Quando ele entrou na casa, descobriu que a idosa estava presa no banheiro há 3 dias e não conseguiu ajuda até ele chegar. Na Rússia, um homem estava andando na rua quando ele percebeu que um gato ficava miando e se recusava a sair da frente de um arbusto. Quando ele se aproximou para investigar, encontrou um bebê abandonado lá dentro. Felizmente, ele chamou a polícia que tomou conta da situação. Essas são crianças geniais que conseguiram enganar o sistema. Um garoto da 6ª série estava um dia na escola quando sem querer tocou em um chiclete grudado na cadeira. Ele ficou tão irritado que perguntou à professora se poderia ser pago para tirar todos os chicletes. Ela aceitou e disse que pagaria $5 para cada um que ele tirasse. Quando ele terminou a sala, o diretor descobriu e fez uma proposta para que ele limpasse todos os chicletes do refeitório. Depois de ganhar um bom dinheiro, ele teve uma ideia genial. Começou a vender chicletes para os outros alunos. Naturalmente, as pessoas começaram a colar chicletes embaixo das mesas e ele aparecia para limpar. Ele conseguiu ganhar um bom dinheiro até proibirem a venda de chicletes. Essas são pegadinhas que deram ruim pra caramba. Em 2001, um DJ na Inglaterra achou que seria uma boa ideia pregar uma peça nos fãs. Ele disse no show que viu um navio parecido com o Titanic em um lugar com penhasco alto. Então muitos foram até lá pra ver o navio. Mas tanta gente se reuniu que parte do penhasco caiu. Felizmente, ninguém se feriu, mas o DJ teve sérios problemas. Em 2003, nos Estados Unidos, um funcionário quis pregar uma peça no seu chefe, dizendo que a loja onde ele trabalhava estava sendo roubada. Antes que ele pudesse revelar que era só uma brincadeira, o chefe ligou pra polícia. Quando os policiais chegaram, viram que era uma pegadinha e o funcionário acabou sendo preso. Tipos de castigo ao longo da história. Pré-história. Escuta aqui, filho, como castigo, você vai ter que passar a noite fora da caverna. Mas pai, e os tigres dente de sabre? Eu não quero saber. Idade antiga. Filho, como castigo, vamos ter que te sacrificar jogando em um vulcão ativo. Mas pai, eu não vou sobreviver. Pois é, você devia ter pensado nisso antes de fazer coisa errada. Anos 80. Aí, filho, como eu sou bonzinho, eu vou deixar você escolher. Quer apanhar com cinto ou com taco de beisebol? Daqui 50 anos. Filho, você tá de castigo, me perdoa, toque um celular novo. Aí, filhão, aqui estão as chaves do seu novo carro, pode sair com a sua namorada e não precisa voltar até amanhã. Filho, você devia sair hoje à noite, vai se divertir. É, e pode voltar até meia-noite. Ah, tá bom, vai, até 1 da manhã. Tá, filho, a gente decidiu que você pode sair, mas nada de garotas, viu? E 10 horas você tem que estar em casa, tá? O quê? Você quer ir pra casa do seu amigo? Ah, eu quero o nome e o telefone dele. O quê? Você tem um amigo? Você ainda não tá dormindo? São 9 horas do sábado, luzes apagadas. 2 clichês de filmes, parte 2. Primeiro, cenas de 5 segundos demoram 1 hora. Cara, vem rápido, a porta tá fechando. Corre, cara, mais rápido. Vai fechar, tá quase fechando. Ufa, essa foi por pouco. Próximo, pessoas que morrem, mas claramente vão sobreviver porque morreram muito rápido. Agora eu vou atirar em vocês dois. Não, eu não vou deixar. Eu vou me sacrificar. Não! Bom, vamos continuar. Ué, você tá vivo ainda? Essas são comidas que foram inventadas por acidente. Primeiro, batatas fritas. O chefe de cozinha tava recebendo muitas reclamações sobre as batatas que ele fazia. E ele, com a intenção de ser chato, resolveu cozinhar as batatas mais do que o normal. O problema foi que quando ele fez isso em 1853, as pessoas simplesmente adoraram o resultado. Próximo, o queijo. Há mais de 4.000 anos atrás, durante uma viagem longa, um comerciante árabe resolveu guardar um pouco de leite no estômago de uma cabra. Mas por conta do calor e das
das enzimas que tinham nesse estômago, esse leite acabou virando queijo e começou a se popularizar. Essa é a diferença entre as escolas ao redor do mundo. Primeiro tem a comida. No Brasil, os alunos comem um prato de arroz, feijão e alguma proteína. No Japão, a comida é bem normal, mas os próprios alunos usam avental e touca para servir seus colegas. Enquanto na Finlândia, eles normalmente têm duas opções de prato que incluem salada e uma bebida. Parece absurdo, mas também tem as regras. No Brasil, os alunos não podem utilizar o celular na aula e tem intervalos a cada 2 horas. No Japão, os alunos têm intervalos específicos para limpar toda a escola, incluindo os banheiros. Já na Finlândia, o celular pode ser usado se o professor permitir e eles têm pausas para descansar a cada 45 minutos.